Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, esse programa que está debatendo diversos temas que sofreram impactos após o início da pandemia do coronavírus. Estamos falando também especialmente de assuntos ligados a Mato Grosso do Sul e a capital do estado, Campo Grande. Hoje a gente vai trazer mais um tema bastante sensível que sofreu e ainda está se estabilizando depois da reabertura de alguns estabelecimentos e também, né, sobre as atividades coletivas. Eu estou falando sobre o esporte e quem vai bater um papo com a gente hoje é o Rodrigo Terra. Ele é diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte da cidade de Campo Grande. Quero agradecer essa participação com a gente. Rodrigo, obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, Lívia, poder conversar com vocês e tirar um pouco de dúvidas aí das pessoas que vivem na nossa cidade nesse momento tão difícil, tão novo, né? Eu tenho sempre dito que agora, praticamente todos os dias, a gente tem alguma novidade, a gente tem que estar se preocupando em verificar se as ações que nós estamos tomando, que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, nas mais diversas áreas, está tomando, elas estão corretas, estão atuais. Então, é importante que a gente, dia a dia, verifique, avalie e vá fazendo as alterações e os ajustes necessários para que a gente possa continuar vivendo esse novo normal, né? Está todo mundo chamando esse novo momento aí como novo normal. Então, esse novo normal precisa ser avaliado dia a dia e as alterações precisam ser feitas a cada momento que seja necessário. Eu tenho falado que acho que nunca um prefeito de uma capital, de uma cidade como Campo Grande, publicou tantos decretos num período tão curto de tempo como o nosso prefeito Marquinhos Traz tem feito atualmente. E não é exagero, porque realmente as coisas têm mudado praticamente todos os dias. Sim, Rodrigo, eu até falei aqui das áreas sensíveis, né, das áreas mais impactadas com essa questão do coronavírus. E o esporte, eu posso dizer que, né, entre comércio, né, entre as escolas, tem esse apelo da saúde em primeiro lugar, porque a gente está falando de condicionamento físico, de imunidade sendo impactada pela prática do exercício físico, pela prática do esporte, e ao mesmo tempo esse problema em controlar as aglomerações, né? O problema também em controlar se os estabelecimentos estão cuidando, estão seguindo as regras da prefeitura. E eu queria que você contasse mais ou menos para a gente como é que foi trabalhar, né? Eu sei que foi um trabalho muito difícil, mas como é que foi coordenar um fechamento e depois a reabertura, antes da gente falar de Guanandizão, antes da gente falar das atividades mais competitivas, vamos falar primeiro desse segmento comercial ligado ao esporte. Se você pode falar um pouquinho como é que foi. Então, Lívia, assim, é uma situação muito difícil, porque como você começou a sua fala, você é esportista, você sabe disso, né? O esporte traz uma série de benefícios normalmente, numa condição normal de vida. Nesse momento, mais ainda, porque a gente sabe que uma prática esportiva bem realizada, bem orientada, faz com que a imunidade do corpo fique numa situação melhor. E você, com a imunidade alta, há uma possibilidade menor de contrair o vírus ou dele se manifestar de maneira mais grave. Então, é importante que a gente mantenha a atividade física regular. Tem um outro aspecto da atividade física, principalmente acho que trabalho do sistema cardiorrespiratório, que a gente sabe que esse vírus ele ataca o sistema cardiorrespiratório. Então, se você tem uma atividade física constante e que trabalhe o teu sistema cardiorrespiratório, há uma possibilidade também menor dele se manifestar de maneira mais agressiva. E tem um outro aspecto que o coronavírus trouxe para a sociedade brasileira, e logo que a gente lançou os nossos programas nesse novo momento, a gente se baseou lá na Europa, que as coisas aconteceram antes daqui no Brasil, e agora já começa a acontecer aqui no Brasil também, que é o isolamento, a quarentena, faz com que as pessoas fiquem isoladas em suas casas e começam a trazer outros problemas, como a depressão, a baixa autoestima, e que a gente sabe que uma atividade física também bem orientada, bem feita, combate esse tipo de dificuldade que esse vírus trouxe para a nossa sociedade. Então, assim, eu estou querendo dizer que a atividade física, em qualquer momento, é de bastante importância para a saúde das pessoas, mas nesse momento ela se torna ainda mais importante. Então, conclusão, a gente, com esse entendimento, sabia que era necessário
manter um programa de atividade física, manter as pessoas fazendo atividade física, mas como? Se elas precisavam ficar nas suas casas? Como? Se elas precisavam ficar isoladas, né? Uma distância das outras pessoas. Então, a gente, fugindo um pouco da sua pergunta, mas daqui a pouco a gente volta para ela, a gente imediatamente criou um programa chamado Movimenta Campo Grande em Casa. Então, o Movimenta Campo Grande já é um programa tradicional da nossa administração, já atende hoje todos os bairros da nossa cidade, todas as regiões, mais de 20 mil pessoas inscritas, e elas, do dia para a noite, ficaram sem atividade, porque Sim. Nós fechamos os parques, nós cancelamos todas as nossas atividades. Então, você imagina, num dia, 20 e poucas mil pessoas tinham atividades regulares, colocadas no seu cotidiano, e no dia seguinte não tinham mais. Como é que faz com essas pessoas, né? Você imagina a cobrança, você imagina como é que essas pessoas começaram a nos procurar. Então, nós criamos o Movimento Campo Grande em Casa, que nada mais é do que a manutenção dessas atividades, mas todas elas feitas online, todas elas feitas através de vídeos que são postados nas nossas redes sociais, através de lives que os nossos professores fazem, incentivando com que as pessoas, nos mesmos horários e nos mesmos dias daquelas atividades já tradicionais, pudessem continuar fazendo as suas atividades. Isso acabou dando bastante certo. Nesse sentido, até, Rodrigo, eu ia até fazer uma observação. Vocês tiveram muitos acessos, né, via internet, e eu acho que a iniciativa foi muito interessante, visando também o público mais idoso, que é aquele que, independente da reabertura, né, dos estabelecimentos, deve ficar em casa, deve se resguardar mais. Vocês esperavam, né, essa participação massiva, esperavam, assim, uma resposta tão positiva? Olha, óbvio que tudo que é novo acaba gerando algum tipo de dúvida, mas eu particularmente tinha certeza que ia funcionar, porque era meio lógico. Se você tem mais de 20 mil pessoas inscritas nas suas atividades, que são fiéis às atividades, que frequentam lá 2, 3 vezes por semana, e aí do dia para a noite essas atividades são encerradas, você é proibido de sair de casa, todos os estabelecimentos fecham, os parques fecham, as academias fecham, então não tinha outra alternativa, né? Não tinha para onde fugir. Eles tinham que acabar vindo para essas atividades, não tinha saída. Tanto que é verdade, Lívia, que no primeiro mês nós tivemos mais de 210 mil visualizações, é uma média de 55 mil visualizações por semana que o Movimento Campo Grande em Casa hoje tem tido. Isso é um número bastante grande e que tem crescido sistematicamente. Prova que foi um acerto da Prefeitura, foi um acerto nosso aqui da FUNESP, imediatamente após o fechamento das atividades, e foi imediatamente mesmo, na mesma semana que as atividades foram interrompidas, as atividades presenciais foram interrompidas, nós já lançamos o Movimento Campo Grande em Casa, e ele está funcionando até hoje, e enfim, essas visualizações continuam, 50, 60 mil visualizações por semana, fazendo com que as pessoas tenham essa alternativa. Se você não quer sair de casa, se você prefere, e principalmente os idosos, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de saúde, tem que ficar em casa mesmo, elas têm a alternativa de continuar fazendo suas atividades no Movimento Campo Grande em Casa. Então, essa foi uma alternativa. Mas eu quero voltar na questão das academias que você me pediu, né? Isso, é verdade. Então, essa questão das academias, ela entrou, no primeiro momento, no pacote de todas as outras atividades da cidade, né? Houve um decreto que fechou praticamente todas as atividades que não foram consideradas essenciais naquele primeiro momento. Então, era necessário fazer isso, né? Hoje, os especialistas já dizem que Campo Grande está nessa curva totalmente controlada ainda, em função de que o nosso prefeito tomou essas providências imediatamente. Então, assim, surgiu o primeiro caso, Campo Grande já foi a primeira cidade a fechar o comércio, a interromper o transporte coletivo, enfim, a tomar uma série de providências que fizeram com que a gente conseguisse fazer com que essa curva da contaminação fosse achatada, e até hoje Campo Grande é considerada a melhor cidade do país nessa relação de número de habitantes e pessoas contaminadas. Então, no primeiro momento não tinha saída, era realmente fechar tudo. Mas, na medida do passar dos dias, nós fomos analisando, estudando, conhecendo mais profundamente a doença, o contágio, consultando especialistas, consultando pesquisas, documentos, artigos que foram escritos em outros países do mundo, e fomos encontrando alternativas para que a gente pudesse ir reabrindo o comércio, caso a caso, né?
Quando chegou no momento das academias, a gente começou a estudar, fizemos uma parceria com o pessoal do Conselho Regional de Educação Física, que produziu um documento base que foi fundamental para que a gente pudesse construir nossas alternativas. Pesquisamos em alguns projetos de pesquisa, em especial da Europa, que já falavam sobre a questão da atividade física, o que era preconizado, distanciamento, que tipo de distanciamento. E aí, baseado em todas essas informações, a gente criou um decreto que foi publicado no dia 17 de abril, é o decreto, estou aqui com ele na minha mão, é o decreto 14.256, de 17 de abril, que regrou a abertura dos espaços para atividade física e regrou também a atividade física organizada de profissionais de educação física. E acabou sendo um sucesso, né? Todas as academias e todos os profissionais de educação física, o Conselho Regional de Educação Física ficou muito satisfeito com o decreto, achou que, para um primeiro momento, as regras eram realmente muito boas. Como eu disse no início, Olívia, a gente já alterou esse decreto 2 vezes, reorganizando algumas ações, e hoje ele está em funcionamento. Eu lhe dizia antes do programa começar que a gente tem acompanhado o funcionamento das academias de uma maneira geral, obviamente que deve ter uma exceção aqui ou acolá, mas de maneira geral as academias estão cumprindo de forma rigorosa esse regramento, os decretos, e, enfim, a gente está aí com o funcionamento das academias, as pessoas, como você estava me contando, você já voltou para a sua prática, e muitas outras pessoas voltaram para a sua prática, e eu espero que a gente tenha tomado uma decisão acertada, fazendo com que as pessoas continuem fazendo atividade física, aumentando sua imunidade e, ao mesmo tempo, não aumentando a contaminação da cidade. Isso é o que a gente espera. Tem uma preocupação também que foi colocada justamente sobre a clandestinidade, né? Até quando esses estabelecimentos, né, esses empresários iam manter as portas fechadas? É claro que um decreto ele tem que ser cumprido, né, com pena de sanção, mas muitos funcionando clandestinamente, recebendo os alunos e trazer, né, essas novas regras, uma abertura mais coordenada, né, com organização, os negócios não fecham e, ao mesmo tempo, é possível ter um pouco mais de controle da situação também, controle de que esses alunos estão indo para um local relativamente seguro, né, para um local relativamente limpo. Lívia, essa foi uma preocupação, né? O nosso prefeito Marquinhos tem se preocupado muito com esses 2 aspectos da pandemia, que são já públicos, né? Que é a questão da saúde, da segurança, obviamente vindo em primeiro lugar, a vida é a coisa mais importante, mas tem uma questão ligada à economia também, né? A gente tem que tomar cuidado e tem que andar nesse fio da navalha aí, a gente tem dito isso, né? Pensando na economia, obviamente, pensando nos empresários, que a gente possa tomar medidas que mantenham as empresas abertas, funcionando, mas, obviamente, sempre em primeiro lugar a vida, sempre em primeiro lugar pensando na segurança das pessoas. Então, esse fio da navalha, a gente tem o tempo todo pensado nele. E nesse momento da abertura das academias também foi pensado nisso. Além desse outro aspecto que você colocou, que é fundamental. Nós percebemos que no momento que a gente ainda não tinha soltado o decreto, não tinha regrado as atividades, que alguns estabelecimentos começaram a funcionar de forma clandestina, sem cuidado nenhum, sem segurança nenhuma. Então, nós chegamos à conclusão que era melhor, nesse momento, regrar de forma rigorosa o funcionamento para garantir a segurança mínima possível para os praticantes e autorizar a abertura. Era melhor do que a gente perceber que os estabelecimentos estavam abrindo de forma clandestina e sem segurança nenhuma. Então, essa tomada de decisão, que, como eu já falei, foi no dia 17 de abril, por enquanto a gente está entendendo que ela foi acertada. Eu espero que a gente, no final, ao fazer a avaliação final de todas as medidas que nós tomamos, a gente considere ela acertada. Eu acho que ela foi uma medida acertada. Tanto isso é verdade que esses estabelecimentos já voltaram a funcionar aí há mais de um mês e a gente continua vendo a curva de contaminação da nossa cidade ainda controlada, obviamente com um aumento que é normal para essa pandemia, mas ainda controlada. Isso faz nos provar que essas medidas que nós estamos tomando na cidade, não só das academias, mas de uma maneira geral, têm sido acertadas. E se tiver que ser revista, né, vai ser revista a medida. É uma doença dinâmica. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Uma doença nova, dinâmica, que ninguém sabe bem lidar com ela
e a gente precisa acompanhar, monitorar dia a dia e, se for o caso, rever decretos, rever posições, ser um pouco mais rigoroso, se for o caso, ter que fechar algum tipo de atividade, fechar de novo, ou se for o caso o oposto, que eu espero que seja, a gente continuar com ela controlada, a gente continuar flexibilizando ainda mais a abertura, facilitando ainda mais. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem feito. Dia a dia, semana a semana, analisando, verificando se o caminho está sendo correto, e se não estiver correto, Lívia, sem nenhum problema, sem nenhum medo, fazer as correções de rumo para que a gente continue tomando as medidas que imagina que são necessárias, sempre pensando nesses dois aspectos: saúde, principalmente, vida, respeito à vida, cuidar da segurança das pessoas, mas também pensando nesse aspecto da economia, mantendo a economia em funcionamento, para que a gente não entre aí numa crise econômica muito violenta na nossa cidade. Isso é o que a gente tem pensado, isso é que a Prefeitura tem trabalhado, essas são as orientações do nosso prefeito Marquinhos Trade. E, Rodrigo, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre esse planejamento para 2020, né? Vários segmentos já praticamente se conformando que é um ano perdido. A gente tinha aí uma série de competições, inclusive internacionais, aqui para a cidade, né? O Guanandizão ficando muito bonito, né? Uma obra histórica para a nossa cidade de Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, também para a história do esporte. A gente não pode esquecer, né, do Guanandizão como esse marco. E as obras, elas continuam, a gente vai entregar agora no mês de agosto. Como é que fica essa situação do Guanandizão e das competições também, né, Rodrigo? Comentar com a gente. Esse planejamento que foi por água abaixo, né? Porque... Situação... Nos organizamos como a gente sempre faz, no final do ano anterior, então, no final do ano passado, entre novembro e dezembro, sentamos com a equipe, pensamos todas as atividades, fizemos relações com várias entidades de âmbito nacional e até internacional. Sem dúvida nenhuma, seria o calendário mais bacana que Campo Grande já viu, com competições, como você falou, de âmbito nacional, de âmbito internacional, competições que nunca tinham acontecido em Mato Grosso do Sul e consequentemente, em Campo Grande, inúmeras inaugurações. Enfim, fizemos o lançamento no dia 7 de fevereiro, lá na inauguração da pista de atletismo, internacional de atletismo, lá no Parque Ayrton Senna, com a presença do governador, do prefeito, nosso secretário nacional de esporte de alto rendimento, enfim, a comunidade esportiva inteira lá, e todo mundo saiu de lá super feliz, um calendário lindo, com um monte de atividades, e aí um mês depois aparece esse tal de coronavírus e acaba com o nosso calendário inteiro. A gente está vivendo o dia a dia, Lívia. Falando das obras especificamente, durante um tempo as obras ficaram paradas, mas elas já retornaram algumas semanas atrás. Então, hoje, praticamente todas as obras que a gente tinha em andamento, elas já voltaram, as reformas já voltaram. Obviamente que isso atrapalhou os nossos calendários, né? Então, algumas obras que estavam no processo de licitação ainda, de preparação digital de licitação, elas acabaram parando. Então, agora estão retornando, mas atrasaram, obviamente. As próprias obras que já tinham iniciado, como, por exemplo, o Guanandizão, também atrasou. A gente, na verdade, hoje, final de maio, a gente já está com o Guanandizão entregue, né? O evento da Liga das Nações seria 19, 20 e 21 de junho desse ano, mas o nosso compromisso com a Federação Internacional de Voleibol era entregar o Guanandizão pelo menos uns 50 dias antes. Então, quer dizer, nesse período agora ele já tinha que ter sido entregue e ele ainda não está pronto. Enfim, bagunçou todo o nosso calendário, né? Todas as atividades, todos os eventos que fugiam da nossa alçada, que eram os eventos de âmbito nacional e internacional, que a decisão de realização não é nossa, como, por exemplo, a Liga das Nações de Voleibol Masculino, que a decisão é da Federação Internacional de Voleibol, todos eles já foram cancelados para o ano de 2020, né? A gente está na expectativa de tentar conseguir retomar esses eventos para o ano de 2021. No caso da Liga das Nações, já tem uma conversa com a Confederação Brasileira de Voleibol, inclusive oficialmente, já mandou um ofício para a gente, para a Prefeitura e para o Governo do Estado, oficializando o desejo de manter Campo Grande como sede da mesma etapa que seriam Brasil, Itália, Alemanha e Rússia no ano que vem, aqui em Campo Grande, quer dizer, em 2021. Certo. E a gente está renegociando todos os eventos que aconteceriam aqui em 2020 para 2021.
Obviamente que não temos certeza ainda se eles todos vão acontecer, mas estamos negociando. Então, a perspectiva agora, o novo real, é tentar salvar uma parte do calendário de 2020. Então, nós estamos sentando aqui com a nossa equipe e numa perspectiva de tentar começar, talvez em agosto ou setembro, retomar eventos locais, eventos regionais, menores, ver se a gente consegue manter os Jogos Escolares, que é um evento muito importante para a nossa garotada. Nós queremos manter também os Jogos Radicais Urbanos, que é um evento de âmbito nacional, que está no calendário de algumas modalidades esportivas nacionais, como, por exemplo, o stand-up paddle. Então, estou conversando com o presidente da Confederação Brasileira, o evento estava marcado para agosto, a gente já está com uma nova data, com uma possível nova data em outubro. Então, nós estamos reorganizando o nosso calendário numa perspectiva, e aí uma perspectiva mesmo, aproveitando o nome do programa, numa perspectiva mesmo de, quem sabe, a gente conseguir começar a voltar com o nosso calendário a partir do mês de agosto, setembro, mais ou menos por aí, que a gente espera que esse pico da pandemia já tenha passado e a gente comece com alguns eventos. Mas é pura perspectiva, Olivia, não temos nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Mas, enfim, resumindo, as obras todas já voltaram, a gente espera que uma boa parte delas a gente consiga entregar ainda esse ano. Com certeza absoluta, não vamos conseguir entregar todas que a gente tinha prometido esse ano, em função dessas paralisações. Os nossos eventos, como já falei, os de âmbito nacional e internacional foram todos cancelados para 2020. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue mantê-los em 2021. Os eventos de âmbito regional, uma parte deles nós não vamos conseguir fazer, vamos tentar conseguir realizar pelo menos alguns a partir aí de agosto, setembro, até o final do ano. Isso é o resumo do calendário, do que sobrou do calendário 2020. E Campo Grande conta também, né, como você citou aí, Rodrigo, com um calendário esportivo interessante, com muitas modalidades coletivas, que inclusive eram realizadas aí nas praças e nos parques da cidade. A gente tem o próprio atletismo, o beach tênis, né, o vôlei de areia, o voleibol, o futebol, os jogos escolares, como você bem citou, e como é que ficam essas federações, como é que estão as conversas? Eu imagino que todos estejam assim muito ansiosos, né, Rodrigo? Como é que depois do retorno, né, de algumas atividades tem sido a conversa com essas federações, com esses atletas? Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Então, Olivia, assim, obviamente, todo mundo, nesse momento, está ansioso para fazer com que as suas atividades possam serem retomadas. Mas eu tenho percebido os dirigentes muito tranquilos e bem conscientes do momento, né? Então, eu não tenho recebido pressão de ninguém, de nenhum dirigente, forçando que tem que voltar imediatamente. Está todo mundo bastante consciente da importância de a gente, nesse momento, esperar um pouco, analisar com um pouco mais de frieza e a gente poder começar na hora certa. Os nossos parques estão todos fechados, eu tenho recebido, assim, esses sim, muitos pedidos para reabertura, estamos já avaliando, quem sabe no futuro próximo a gente vai abrir gradualmente, funcionando com um período mais reduzido, não abrir todos os parques de uma maneira imediata e abrindo aos poucos. Enfim, com todo um cuidado que a gente ainda está estudando, mas não tem data ainda, talvez no mês de junho, final de maio, mês de junho, a gente já começa a pensar sobre isso. E gradativamente essas atividades vão voltando. Principalmente, nós vamos ter dificuldade, Lívia, eu tenho dito isso muito claramente, até para não ficar criando falsa expectativa, nós vamos ter muita dificuldade com as atividades de contato físico. E aí eu estou falando especialmente do futebol, né? Nós sabemos que o maior contágio é o contato, né? Você não estar distante o suficiente da outra pessoa, principalmente em esforço. Em esforço, os especialistas dizem que o distanciamento tem que ser maior ainda. Para atividade sem deslocamento, 5 metros. Para atividade com deslocamento em caminhada, também 5 metros. Para atividade com deslocamento em corrida, 10 metros. E para atividade com deslocamento com bicicleta, 20 metros. Então, isso é o que os especialistas dizem. Então, como que nós vamos fazer uma atividade de futebol respeitando essa metragem, esse distanciamento? É praticamente impossível. Na verdade, alguns donos de escolinhas têm me procurado, o Pelezinho, né, o Júlio César me procurou já algumas vezes, aliás, fazer um elogio para o Júlio, é um cara super consciente, super preocupado, e sempre ele diz o seguinte: não, Rodrigo, se não está na hora, nós vamos esperar mais, eu não quero colocar os meus alunos
em nenhum momento em condição de perigo. Mas eu digo o seguinte para eles: todas as atividades, todas, já estão liberadas, todas, até o futebol, desde que respeitado o regramento. Então, é possível fazer atividade de futebol com esse regramento? É possível. Não vai ser possível fazer jogo coletivo, mas dá para fazer treinamento individualizado, controle de bola, mais atividade física. Então, todas as atividades, todas elas estão liberadas, desde que sejam respeitados os regramentos. Basicamente, os regramentos eles se resumem em 3. Estou falando especificamente da atividade física. E quais são eles? O distanciamento, eu falei já os distanciamentos, né? Atividade sem deslocamento 5 metros, em corrida 10 metros, em ciclismo 20 metros. A outra dos 3 princípios básicos para que a atividade possa acontecer: distanciamento. O segundo, não contato físico, então que já tem relação com o distanciamento, né? Você não pode ter contato físico. E terceiro, não compartilhamento de materiais. Então, eu não posso compartilhar o mesmo material que você utilizou, a não ser que ele passe por uma higienização. Então, porque as pessoas já me perguntam, né? Mas como que vocês liberaram as academias? Como que uma pessoa não vai compartilhar o mesmo aparelho numa academia de musculação, por exemplo? Não, sim. É simples. Uma pessoa utilizou o aparelho, antes da outra utilizar, ele tem que ser higienizado, ele tem que ser limpo. Então, foi limpo, outra pessoa pode utilizar. Então, Lívia, são as 3 bases para que qualquer atividade esportiva possa ser retomada: distanciamento, não contato físico e não compartilhamento de material. Se você consegue fazer com que isso seja respeitado, qualquer atividade pode funcionar. E, Rodrigo, a gente tem que aprender a conviver com esse novo normal. E quando a gente fala em novo normal, não é da boca para fora, é realmente prezar pelos empresários, prezar pelas atividades que foram paralisadas para que elas continuem, né? Para que essas atividades paralisadas continuem. Então, todas as pessoas, assim como os donos, assim como os atletas, eles têm que estar muito conscientes disso. E, Rodrigo, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, assim, de um aspecto mais pessoal seu, enquanto profissional, enquanto gestor público, a respeito dessa questão da pandemia e o que isso de know-how vai trazer, né, de conhecimento, de expertise para os profissionais que estão atuando na linha de frente, porque o esporte ele também é fundamental para a sociedade. A gente precisa do esporte, a gente precisa do exercício físico, das atividades, para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa também gerar empregos, né, muitos negócios aí nesse segmento. Então, falar um pouquinho dessa sua experiência, desse contato com a pandemia do coronavírus. Lívia, eu acho que esse novo normal ele vai durar por muito tempo ainda, né? Os especialistas dizem que talvez até por anos. Então, possivelmente a gente tenha que tomar, talvez não todos os cuidados que a gente está tomando hoje, mas que a gente tenha que tomar esses cuidados por um tempo bem, bem grande. O uso de máscara, higienização das mãos, essa coisa da higienização dos materiais, talvez manter a distância. Acho que as pessoas vão ficar um pouco ressabiadas durante bastante tempo em relação a essa contaminação, não só dessa pandemia, desse vírus, mas quem sabe de outros também. Mas eu acho que o que a gente aprendeu de mais específico, que nós não vamos deixar de desenvolver atividades, são essas atividades à distância, as atividades online. Isso deu muito certo, né? Eu tenho dito aqui que possivelmente nós vamos sair dessa pandemia com mais alunos do que quando nós entramos na pandemia. E, sem dúvida nenhuma, essas atividades elas não vão deixar de continuar acontecendo, mesmo depois que as atividades presenciais possam voltar a acontecer. Então, eu já fico pensando, Lívia, por que não, no momento onde a atividade presencial está acontecendo num parque, uma aula de Zumba, que tenha lá 40, 50 pessoas fazendo a aula presencial no parque, por que não ela não está sendo transmitida ao vivo e as pessoas que, porventura, não puderam se deslocar até o parque porque estão sem carro, porque naquele dia precisam cuidar do filho em casa ou tantos outros motivos, possam fazer essa mesma atividade nas suas casas naquele mesmo momento. Então, essas atividades à distância, sem dúvida nenhuma, é uma dos programas que nós não vamos mudar. Inclusive, nós já estamos pensando no calendário do ano que vem. Estou dizendo aqui para você em primeira mão, nem anunciamos isso ainda, mas no calendário do ano que vem a gente já lançar algumas atividades à distância, inclusive competições à distância.
Eu sou presidente da Federação de Karatê do Mato Grosso do Sul também. E ontem a gente estava fechando aqui com o nosso pessoal da federação de lançar o primeiro campeonato, o primeiro do Brasil, o primeiro campeonato de karatê virtual, e valendo como campeonato estadual, né? Criamos aí um regulamento próprio, específico, e as pessoas vão competir, vão gravar o vídeo, vão mandar, os árbitros oficiais da federação vão analisar, vão dar a pontuação, e aí depois nós vamos fazer um dia inteiro de competição, toda virtual. Como é que vai funcionar? Os vídeos enviados ao longo da semana vão ter sido analisados pelos árbitros, vão ter feito a pontuação, e aí vai ter um locutor anunciando, olha, o atleta tal fez o kata tal e ele ficou em terceiro lugar, e aí mostra o vídeo do kata da pessoa que todo mundo possa acompanhar das suas casas. Então é um modelo novo de competição, é um modelo novo de fazer atividade que, sem dúvida nenhuma, possivelmente não vai deixar mais de acontecer. Seu fone caiu aí, o meu caiu também, né? Você viu. Rodrigo, e realmente, novos modelos de negócio, né? As alternativas surgindo com a tecnologia, sem dúvida, a gente tem que aproveitar e embarcar nessa facilidade. E eu confesso que sobre a questão da higiene, eu sempre fico me perguntando, mas por que a gente não fazia isso antes, né? Usava o equipamento, limpava bem direitinho. Então... Lavava as mãos, que é um ato tão básico e que a gente não fazia com tanta frequência, o brasileiro, em especial, não fazia tanta frequência. Eu acho, Lívia, eu tenho falado isso, o pessoal ri, eu acho que eu já lavei mais as mãos nesses 2 meses do que a minha vida inteira. Eu também. Então, são hábitos que, sem dúvida nenhuma, nós não vamos mais deixar de fazer, ou pelo menos não com tanta frequência como a gente está fazendo agora, mas a gente não vai deixar mais de fazer, com certeza, para o resto da vida. E isso é muito bom, porque são hábitos importantes para a saúde das pessoas, né? Sim, e apesar desses percalços aí no calendário, principalmente envolvendo as atividades no Guanandizão, muito legal fazer esse bate-papo contigo, porque, no geral, as notícias foram muito boas. A gente observa que as pessoas aqui em Campo Grande, e até aquelas que têm acesso, né, às redes sociais, têm acesso aí à internet, acessando os exercícios físicos do Movimenta Campo Grande em casa, fazendo, né, a sua prática, a sua atividade, porque isso é importantíssimo para a saúde. Você também trazendo recomendações, Rodrigo, e eu quero agradecer a sua participação e a sua disponibilidade hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que momentos como esses são bastante importantes, porque, como a gente já falou na entrevista, é tudo muito novo para todo mundo, né? Está todo mundo aprendendo dia a dia. Então é importante que a gente tenha paciência agora, que a gente continue com bastante calma. Eu tenho dito que as pessoas que não precisarem sair de casa, fiquem nas suas casas. Se você precisar sair de casa, use sua máscara, tome todos os cuidados. No caso daqui do esporte, nós estamos tomando todos os cuidados, estamos sendo rigorosos com as academias, com os empresários, mas, por outro lado, nós estamos possibilitando que as pessoas continuem fazendo atividade física em casa, com os nossos vídeos, com as nossas lives. Eu espero que esse momento passe logo, Lívia, que a gente continue e que a gente continue, Campo Grande, continue sendo abençoada como está sendo hoje e continue sendo a cidade com o menor número de óbitos, com o menor número de pessoas contaminadas. Tomara que a gente passe logo por isso e volte a nossa vida no novo normal, podendo continuar sendo feliz aí e a cidade continuar se desenvolvendo. Essa é a nossa esperança. Tá certo, temos essa esperança, sim, a gente vai superar tudo isso. Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande, a FUNESP, batendo um papo aqui com a gente no Perspectiva, mais uma vez agradecendo a disponibilidade dele em bater um papo com a gente. Você acompanha o programa Perspectiva na TV Assembleia, no canal 9 da NET, no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também pela Rádio Assembleia. Então, se você quiser também mandar sugestões de pautas, é só entrar em contato com a produção da TV Alemes e nós voltaremos em outras edições com novos especialistas e novos temas. Lembrando que no mês de junho é o mês do Junho Prata de combate à violência contra o idoso. A gente vai fazer bate-papos sobre o tema por aqui, principalmente porque os idosos estão em casa, né, e muitas vezes sofrem a violência e não conseguem fazer a denúncia. A gente vai bater um papo sobre isso com diversos especialistas também. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, até a próxima.